Passa a palavra agora à próxima oradora inscrita, a deputada Jandira Fegali. Obrigada, presidente. Senhor Mauricídio, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente e algumas coisas absolutamente... Eu quero concordar simples, integralmente com... Perguntar qual é a idade, incrimina... Eu quero concordar integralmente com Vossa Excelência. Inclusive, chamei o patrono do tenente-coronel Mauricídio para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Mauricídio ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Então, exatamente, presidente. Eu fiz essa pergunta propositadamente para demonstrar que ele está descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal e falo isso também. Desrespeitosa a conduta contra o Supremo Tribunal Federal. Aos advogados, porque não é possível. Foram feitas aqui algumas questões que não têm nada a ver com incriminá-lo e ele simplesmente não responde. Isso é o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal da ministra Carmen Lúcia. A relatora também fez algumas perguntas nesse mesmo sentido e ele se negou a responder. Então, eu fiz de propósito, ia perguntar, inclusive, quantos filhos ele tem, ele também não responderia, mas bastou a primeira para demonstrar que o descumprimento é claro e eu ia propor exatamente isso, que se denunciasse ao Supremo Tribunal Federal o comportamento do depoente e dos seus advogados diante da decisão da ministra Carmen Lúcia. Até porque, senhor Mauricídio, aqui está claro, o senhor pode não falar, mas o seu celular fala. Todos os fatos que estão arrolados falam pelo senhor. Está claro para todos nós aqui, independentemente de quem apoiava Bolsonaro ou não, que o senhor sabe de tudo. Aliás, é um depoimento para nós que seria muito importante se o senhor estivesse falando, mas mesmo que o senhor não fale, está claro para nós que o senhor sabia de tudo e participou de tudo durante o governo Bolsonaro. Se tem uma pessoa que sabe detalhadamente de tudo que ocorreu no governo e de todos os crimes cometidos e que o senhor se envolveu ou não se envolveu diretamente, é o senhor. É o senhor, né? E todos os fatos que envolvem o senhor, contra fatos, não tem histórias, não tem negativas, não tem historinhas, são fatos. O seu celular, ele expressa objetivamente daquilo tudo que o senhor participou. E mesmo naquilo que o senhor não respondeu, no seu próprio celular, que o senhor não interagiu, das duas uma, ou o senhor concordou, ou o senhor não denunciou. E aí há outro crime, que é o crime de prevaricação. Porque quem tem no celular um preâmbulo de um ato institucional, como o senhor tinha, e o senhor passou de um celular para o outro, para arquivar um documento que o senhor Ives Gandra, inclusive, sustenta juridicamente, inclusive cobrindo a assinatura, e nós vimos isso, se o senhor não denunciou que tinha um golpe de Estado em curso, o senhor prevaricou. Porque quem não concorda, denuncia. Porque isso faz parte da preservação da democracia brasileira. E eu sei separar o que são ações individuais de militares com a instituição Força Armada. Eu sei separar exatamente isso. E o senhor, inclusive, disse para o senhor Jean Lawande assim: o Bolsonaro não vai agir porque ele não tem o apoio do alto comando do Exército. Vários disseram isso aqui. E também já lhe perguntaram, eu não vou nem perguntar de novo, porque o senhor não vai responder, o que significava isso e como o senhor sabia disso.
se o senhor participou de alguma reunião, se ele lhe disse isso, eu quero dar o golpe, mas não vou conseguir porque não tenho sustentação. Porque é isso que fica claro, o Bolsonaro queria dar o golpe, mas não tinha sustentação do alto comando. E ficou claro para nós que não tinha mesmo, senão ele teria dado. Por que tem relação do cartão de vacina com essa CPMI? Porque o cartão de vacina foi para ele sair. E, obviamente, que esse cartão sustentou uma fuga para que o golpe fosse dado sem que ele estivesse aqui. Porque todas as ações foram feitas para que as Forças Armadas pudessem intervir. Para que as Forças Armadas pudessem intervir, para ter uma GLO, para ter uma intervenção direta. E quero dizer que isso continuou depois de 8 de janeiro, nobre relatora, né? Inclusive, a gente tem os dados aqui de tudo que foi feito depois do 8 de janeiro. Aqui, 4 torres foram derrubadas depois de 8 de janeiro, torres de energia. 4 torres foram derrubadas. Explosivos foram colocados ainda em Feira de Santana, em 10 de janeiro. Em 11 de janeiro, outro artefato explosivo foi encontrado na rodoviária do plano piloto. Depois do 8 de janeiro, ainda, a ação golpista e a irresponsabilidade continuou. Isso tudo está descrito pela ABIN, no relatório da ABIN que chegou a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E eu perguntaria, só diga, ficarei em silêncio ou não ficarei em silêncio. Não precisa repetir toda a sua frase por causa do tempo. O senhor conhece Albemar Rodrigues? Ficarei em silêncio, deputado. Márcio Nunes de Rezende. Ficarei em silêncio, deputado. Esses dois são militares de alta patente que participavam do WhatsApp DOS. E eles aqui provocam permanentemente o Mauricídio, que é também do grupo de WhatsApp DOS. Eles falam ali que queriam ver um careca arrastado por blindado em Brasília, obviamente fazendo uma menção ao ministro Alexandre de Moraes. E o outro dizia, se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? É o tempo todo provocando a ideia da ilegalidade. É um grupo só de militares de alta patente, Estado-Maior das Forças Armadas, comandantes de batalhão. Aqui não tem baixa patente, aqui não tem praça, não tem cabo, não tem soldado, só tem alta patente. O senhor Sargento dos Reis era da sua equipe de ajudante de ordens? Permanecerei em silêncio, deputado. Sargento dos Reis era da equipe dele, subordinado dele, supervisor da ajudância de ordens. E ele estava no 8 de janeiro, fazendo vídeo, comemorando a invasão dos 3 poderes. Comemorando, e era da equipe dele. E eu poderia perguntar, foi o senhor que mandou ele para lá? Permanecerei em silêncio. Sobre os depósitos e saques na conta de Michele, o senhor sabe a origem dos recursos desse dinheiro em espécie na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Permanecerei em silêncio, excelência. Todos os recados. O senhor disse que sua tarefa como ajudante de ordens era passar recados, passar as mensagens. O senhor passou os recados do senhor Lawande, do senhor Ailton Barros e de todos os militares que queriam o golpe do grupo do WhatsApp DOS para o senhor Bolsonaro? Permanecerei em silêncio, excelência. Uma pergunta aí de cunho mais ideológico. O senhor era também perfilado com a ideia de que as Forças Armadas devem ser poder moderador, como sustentava o senhor Ives Gandra? Permanecerei em silêncio, excelência. Bom, eu só tenho mais 1 minuto e meio e direi o seguinte. O senhor Mauricídio, o senhor sabe que o senhor não disse a idade, mas objetivamente o senhor é uma pessoa jovem e pela carreira que o senhor contou aqui, o senhor jogou fora a sua carreira, né? Sua carreira objetivamente está interrompida, né? Alguém disse aqui, jogou no lixo, é exatamente isso, né? E não pense que essa atitude dos bolsonaristas dessa comissão é para lhe proteger. Não é para proteger o Bolsonaro, porque o senhor sabe que o perfil de Bolsonaro é um manda e o outro obedece. E nós sabemos que o senhor obedeceu. Obedeceu. Não quero dizer que o senhor não tem culpa, nem que o senhor não concordasse com ele, mas o senhor obedeceu ordens. E já tem aí requerimentos de vinda de Bolsonaro, já está agregado por muitos de nós o requerimento para Michele Bolsonaro também, que objetivamente terão que vir essa CPMI. E o senhor não tem a dúvida de que, lamentavelmente, o senhor que já tem 8 inquéritos, esses inquéritos devem aumentar e que, vou repetir aqui, contra fatos não tem histórias e não tem negativas.
Infelizmente, o senhor jogou fora a sua carreira, jogou fora uma história que poderia ser uma história melhor. Repito, contra fatos não há negativas. E quando o seu chefe vier aqui, ele já virá no momento em que as quebras de sigilo estarão dadas e nós chegaremos no seu chefe. É esse o nosso objetivo e esse é o objetivo da CPMI. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada.